Glória a Deus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Mateus. Desculpa, não é Mateus, irmãos, Lucas. Um dos textos que eu mais gosto em toda a Bíblia. Capítulo 16. Capítulo 15, querido, não 16. Quando Deus criou o homem, lá em Gênesis, criou Adão e Eva, a Bíblia nos fala que Deus, ao entardecer, todos os dias passeava com Adão. E ele tinha então comunhão com Adão, conversava com Adão. E eu fico pensando, como seria se Deus hoje viesse ao entardecer e nos convidasse para dar uma volta e conversarmos um pouco a respeito do nosso dia, a respeito da nossa vida. Como seria, como nós nos comportaríamos diante da presença de Deus, ou junto com a presença de Deus ali, tendo Deus face a face, tão perto a ponto de poder olhar para a face dele, dizer para ele quanto ele é importante, quanto ele é especial, ou dizer o que nós estamos passando, o que nós estamos vivenciando, o que nós estamos sentindo. Eu acredito que a Bíblia não fala, mas Adão falava: Senhor, hoje eu me senti assim, hoje eu fiquei um pouco triste, hoje eu fiquei desencorajado, hoje eu fiquei alegre. Isso é uma coisa que eu tenho muito fixa na minha mente. Como nós nos comportaríamos na presença de Deus? Tendo Deus face a face. Eu sei que Deus, a Bíblia diz que Ele está em todos os lugares, e Ele é onipresente, ou seja, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas também eu sei que existe uma presença manifesta de Deus. Existe uma presença onde Deus se manifesta num determinado lugar e todas as circunstâncias são mudadas, são transformadas. Todos os corações que resolvem abrir-se para Ele podem experimentar e usufruir de tudo aquilo que Ele pode lhes dar. E então eu fico às vezes viajando, pensando: Deus, eu queria uma oportunidade de poder estar na Tua presença. Não na presença, mas na Tua presença, sei lá se posso dizer física, porque Deus é Espírito, a Bíblia diz. E poder usufruir dessa comunhão contigo, poder usufruir desse tempo de relacionamento, de intimidade contigo. E a gente olha para a palavra de Deus, a gente vai ver que Deus, Ele se apresenta como um pai. Que Deus, Ele se mostra para mim e para você aqui em Lucas capítulo 15, nós vamos ler como um pai. Um pai que tinha 2 filhos, diz a palavra de Deus. Um dos seus filhos um dia decidiu pedir a sua parte na herança e dizer: Deus, pai, eu quero ir embora, eu estou cansado, eu estou a fim de experimentar um tempo novo, eu estou a fim de viver algo que eu nunca vivi, uma experiência nova na minha vida. Eu estou cansado, me sinto preso, mas eu queria poder experimentar algo distante daqui, longe dos teus olhos, longe da tua proteção, longe dos teus cuidados. E a Bíblia diz aqui no capítulo 15, você pode ver isso a partir do versículo 11, que o pai então pega parte da sua herança, que era destinado ao seu filho mais novo, dá para ele, e ele vai viver essa vida
que ele julgava ser uma vida livre, que ele julgava ser uma vida onde ele não teria ali mais os olhos do Pai. Quando nós somos novos, jovens, adolescentes principalmente, a gente não aguenta muito o olhar do Pai sobre a vida da gente, o cuidado protetor, né, do pai e da mãe. E a gente quer voar, a gente quer viver novas aventuras, a gente quer experimentar novas experiências, ter novos sentimentos. E eu acredito e vejo para esse menino, para esse jovem aqui também, que ele falou: eu quero viver algo novo, né? Um espírito aventureiro. Quero viver uma experiência diferente da qual eu tenho vivido até aqui. E o tempo passou na vida desse jovem. Chegou um determinado momento da sua vida que ele perdeu aquilo que ele havia ganhado do seu pai. Ele perdeu todos os bens ou o dinheiro, né, que o seu pai havia lhe dado. E quando a gente perde o dinheiro, parece que automaticamente também nós perdemos os amigos, ou pelo menos eles diminuem numa grande porcentagem. Quando a gente tem dinheiro, parece que a gente tem muito mais amigos. Quando a gente tem pouco dinheiro, parece que a gente tem poucos ou quase nenhum amigos. Então hoje nós vivemos em um mundo onde nós somos muito mais reconhecidos por aquilo que nós temos do que por aquilo que nós somos. E esse jovem, então, filho desse pai, se vê sozinho, se vê num momento de solidão, desesperado, se vê agora no momento que ele também nunca tinha experimentado antes, longe da presença do seu pai, longe dos olhos protetores do seu pai, dos cuidados do seu pai, longe de um lugar de aconchego, de um lugar de amor. E ele também passa por uma outra experiência que ele nunca havia passado. Agora ele tem fome. Enquanto ele estava na casa do seu pai, ele nunca tinha experimentado essa experiência de passar fome, ou de sentir desejo de comer qualquer alimento para saciar a sua fome naquele momento. E eu não sei se você já passou por uma experiência difícil, ou por situações, eu acredito que também já deve ter passado por situações adversas a ponto de se lembrar dos tempos bons que você já viveu. E esse jovem também não foi diferente. A primeira coisa que vem à sua memória quando ele está ali cuidando de uma manada de porcos, ele tem vontade, por causa da grande fome que ele estava sentindo, de comer a lavagem daqueles porcos. E a primeira coisa que vem na mente desse jovem agora é a casa do seu pai. A primeira coisa que vem à memória desse jovem agora é a lembrança de como era na casa do seu pai. E então, agora, longe dos amigos que aparentemente ele havia conquistado, longe da pseudo-alegria que ele achava que estava usufruindo, ele sente desejo, vontade de voltar para a casa do seu pai. E hoje nós comemoramos o Dia dos Pais. E a primeira coisa que eu fiz quando eu acordei pela manhã foi levantar as minhas mãos e dizer: Senhor, eu te louvo porque Tu és o meu pai. Eu tenho o meu pai natural, que mora a 1.100 quilômetros daqui no Mato Grosso do Sul. Esperei um pouquinho mais para ele descansar, para poder ligar e dizer o quanto eu amava, dar os parabéns pelo dia dele. Mas eu agradeci porque Deus um dia me olhou como um pai. E quando Ele me olhou como um pai, Ele se lembrou, eu me lembrei, que independentemente do que eu era, eu poderia sempre olhar e lembrar que existe alguém que me ama, independentemente do que eu sou, e principalmente independentemente do que eu tenho. Porque se existe uma coisa que Deus, quando Ele olha para mim e para você, Ele não olha
para aquilo que você tem. Ele não olha para quanto você ganha, Ele não olha para o seu emprego, Ele não olha para a sua profissão, Ele não olha para a sua idade, Ele não olha para a sua condição social, mas Ele olha para o seu coração. E esse jovem chega num determinado momento da sua vida e ele se lembrou da casa do seu pai. Quando eu olho, eu lembro, eu leio esse texto. Quando eu olho para esse texto, eu me lembro da casa do meu pai. Eu tive uma infância muito bonita, muito gostosa. Eu brinquei muito. E o meu pai era um amigo para nós. Sempre foi. E ele sempre dizia uma coisa para mim e para o meu irmão: quando vocês tiverem algum problema, vocês me contem que eu quero ajudar vocês. E eu consigo ver na figura do meu pai, Deus. E por isso, você que é pai, você que é homem, nós temos uma responsabilidade como homens de representar Deus dentro dos nossos lares. Quando os nossos filhos olharem para nós, querido, por mais longe que um dia eles estiverem geograficamente ou espiritualmente, um dia eles vão se lembrar da casa do seu pai. Porque a primeira coisa que esse jovem se lembrou foi da casa do seu pai. E quando ele se lembra da casa do seu pai, por estar passando uma necessidade tão grande, uma fome tão grande, a ponto de ter vontade de comer a lavagem daqueles porcos que ele estava cuidando, ele disse: quanto dos trabalhadores que trabalham na casa do meu pai tem comida em abundância. E então, quando ele tem essa lembrança da casa do seu pai, ele toma uma decisão que muda toda a história da sua vida. Ele diz: voltarei, levantar-me-ei e voltarei para a casa do meu pai, e direi: pai, pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos teus empregados. Olha que afirmação forte, olha que frase forte. Esse jovem, por se lembrar de como era na casa do seu pai, ele decidia voltar lá, nem que fosse para ser um empregado. Porque ele sabia que até mesmo o empregado na casa do seu pai era muito melhor tratado, era muito melhor visto do que ele estava vivendo daquela forma agora. O que eu quero dizer com isso? O que você está querendo dizer, pastor? Que o arrependimento, ele atrai a graça de Deus nas nossas vidas. E a graça de Deus, querido, é algo que nós não merecemos, mas Deus, pelo seu amor, nos presenteou com a sua graça. E hoje você tem a oportunidade de estar aqui e de ouvir que existe um pai que ama você independentemente do que você faz, tem e é. Isso é graça. Isso é um lugar onde nós podemos experimentar tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Um relacionamento com o nosso pai natural deveria ser o reflexo do nosso relacionamento com Deus. E os nossos filhos, ao olharem para nós, deveriam ver em nós, pais, a figura de Deus, o cuidado, a proteção, a graça de Deus. Mas o inimigo das nossas almas, como desde o princípio ele tem tentado frustrar os sonhos de Deus, em muitas vidas ele também tem retardado essa experiência de ver Deus como seu pai. Mas eu quero dizer algo para você que está aqui nessa noite: nunca deixe morrer a esperança, porque, querido, é a esperança que vai manter os seus sonhos vivos. Eu conheço lá na igreja do pastor Jeter, um dos membros dele que conheceu seu pai agora alguns meses atrás, né?
Foi lá em São Paulo, na cidade de São Paulo, e conheceu o seu pai. E ele estava me contando com ansiedade, com alegria assim, me contando: pastor, eu vou ir lá. Ele já é pai, ele tem filha, é casado. Eu vou lá conhecer o meu pai. E se tem um assunto que mexe com o meu coração, e eu creio que mexe com o coração de Deus, querido, é quando fala a respeito de paternidade. Porque hoje, infelizmente, muitas vezes nós temos experiências negativas com pessoas, então associamos essas experiências a Deus, como que se Deus tivesse culpa das nossas experiências negativas. E a minha impressão, quando eu olho para esse texto aqui de Lucas capítulo 15, dessa parábola do filho pródigo, é que esse pai aqui, desse menino, não saía em momento algum da janela, esperando o seu filho voltar. E a Bíblia nos diz que o reino de Deus é semelhante a esse pai. Ou seja, que Deus é semelhante a esse pai, que Deus está sempre esperando eu e você voltarmos para a sua presença. Não voltarmos para uma religião, querido, não voltarmos para um método ou para uma metodologia de regras, de leis, não, mas voltarmos para um relacionamento de intimidade com o nosso pai. Se existe alguém que sonhou, é esse homem aqui. Sonhou com o retorno, com a volta do seu filho. Porque, irmãos, analisa comigo, se você conhece o texto. No final do texto, aí o versículo 20, Lucas 15, 20 diz assim: levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, eu pequei contra os céus e contra ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa, vestilho, ponde um anel nas suas mãos, uma sandália nos seus pés, trazer um bezerro cevado, matai, comamos e nos alegramos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Então começaram a se alegrar. Se existe alguém que sonha e que sonhou aqui na Bíblia, é esse pai. Porque somente quem tem sonho de o filho voltar, tem um anel guardado para o seu filho. Somente quem sonha com o retorno do seu filho, querido, tem roupa nova para o seu filho para quando ele voltar. Somente quem sonha com seu filho tem um bezerro esperando para quando o meu filho voltar, nós vamos fazer uma festa e nós vamos nos alegrar. Que pai! Que pai é esse que espera todos os dias, olhando pela janela, olhando à frente da casa, esperando o retorno do seu filho? Será que não é isso que está faltando nas nossas casas, querido? Será que não é isso que está faltando nos nossos relacionamentos com os nossos filhos? Será que os nossos filhos conseguem ver Deus em nós? Será que nós nos importamos com a dor do nosso filho? Será que algum dia nós abrimos mão daquilo que nós gostamos de fazer para fazer aquilo que os nossos filhos gostariam que nós fizéssemos com eles? Será que algum dia nós paramos e perguntamos para os nossos filhos: o que você mais gosta de fazer? Essa semana na escola do meu filho do meio, eu recebi uma lembrancinha dele, e está escrito assim: eu nem sonhava que ele gostava de fazer isso. Eu amo cortar grama com você, pai. Eu nunca convidei ele para cortar grama.
perguntei para ele: o que você gosta de fazer comigo? Hoje, antes de vir para a igreja, eu estava dando banho nele. E ele disse para mim: pai, eu sou o teu clone. E eu tenho uma preocupação, querido. Enquanto eu viver nessa terra, eu quero que os meus filhos olhem para mim, sabendo que eu sou falho, que eu tenho dificuldades, que eu tenho debilidades, que eu peco todos os dias, mas que eu tenho procurado fazer a vontade de Deus nessa terra. O sonho desse pai era ver o seu filho voltar. O sonho desse pai era esperar por poder dar esse anel para o seu filho, porque ele tinha um anel guardado, porque ele tinha uma roupa nova guardada para ele. E é essa graça, querido, de Deus que nos dá a flexibilidade para entender os nossos filhos. É essa graça de Deus nas nossas vidas que vai nos mostrar que nós podemos ensinar os nossos filhos com amor, a que eles vejam em nós a figura de Deus que os ama, que muitas vezes não concorda com eles, mas que entende eles. Mas mesmo entendendo eles, vai dizer: filho, isso não caminha por esse caminho, não vá por esse lado, porque isso trará consequências sobre a sua vida que serão muito caras. É essa graça de Deus que desativa o mecanismo da inflexibilidade na vida do pai e do seu filho. A Bíblia nos diz que nós merecíamos o inferno, mas pela misericórdia de Deus nós fomos livres do inferno. A Bíblia nos diz que nós nunca poderíamos morar nos céus, mas ela também nos diz que pela graça de Deus Pai, um dia, se nós cremos, nós poderemos morar nos céus. Graça é um favor imerecido, e esse pai mostrou isso, não com palavras, mas com atitude, dizendo: filho, está aqui um anel. Talvez o filho poderia dizer: pai, mas eu não mereço esse anel. Filho, aqui estão as roupas que eu guardei para quando você voltasse. Talvez ele poderia dizer: pai, mas eu não mereço essa roupa. Filho, nós vamos fazer uma festa, porque você estava morto e agora reviveu, estava perdido e foi achado. A minha oração nesses dias tem sido: Deus, enche o meu coração da tua graça, porque da mesma forma que um dia o Senhor me alcançou pela tua graça, que eu possa achar graça e dar graça para as pessoas. Que a minha casa, que o meu lar não seja um lugar inflexível, que eu possa sempre ensinar os princípios do Senhor para a vida dos meus filhos, que eles são simples, mas que eles não são menos importantes. Porque é isso que vai mudar o destino dos nossos filhos, querido. Hoje nós olhamos para as pessoas e vemos quão más elas têm se tornado, mas não é porque as pessoas são más de natureza, é porque elas não conheceram, ou porque elas não tiveram um pai ou pais que lhes ensinassem os princípios de Deus. Muitas vezes nós erramos, querido, porque ninguém nos ensinou.
Precisamos olhar para a figura desse pai, que a Bíblia assemelha a ele com Deus, mas também olhar para a figura desse filho. Eu quero dizer para você que é filho nessa noite: cuidado com as suas decisões em tempos de crise. Porque o seu fim pode ser entre os porcos. Cuidado para não decidir ou tomar decisões em momentos de pressão, de precipitação. Pense melhor. Esse jovem se decidiu precipitadamente, saiu, não ouviu o conselho do seu pai, se envolveu com pessoas erradas. Saiu, abandonou, deixou. E ele voltou a dar valor para o seu pai, para sua família, para sua casa, quando ele estava comendo lavagem com os porcos, ou tendo vontade de comer lavagem com os porcos. A Bíblia fala a respeito de um homem rico e de um pobre chamado Lázaro. E esse homem rico se lembra somente da sua família quando ele estava no lugar onde ele não poderia mais sair, no inferno. Não deixe para dar valor nas coisas quando você perdê-las. Valorize aquilo que você tem. Valorize os seus pais, valorize a sua esposa, o seu marido, valorize os seus filhos. Nunca é tarde, querido, para dizer: levantar-me-ei e irei com o meu pai e direi: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. E eu quero dizer para você nessa noite: se você voltar para o seu Pai Deus, Ele pode te devolver tudo aquilo que você perdeu um dia. O pai desse jovem devolveu para ele tudo o que ele tinha, restituiu a ele tudo o que ele tinha, porque essa é a figura de um pai verdadeiro. De um pai que ama, de um pai que sonha, de um pai que espera, de um pai que não está ali com o dedo estendido dizendo: ah, mas você fez isso para te acusar, para te condenar. Não, um pai que está de braços abertos para dizer para você: eu esperei por esse dia muitos outros dias antes disso acontecer. Um pai que está à frente da sua casa esperando por você. Como diz a música que nós cantamos: quando te vejo correndo para mim, sinto quanto me amas. Quando eu te vejo correndo para mim, corro para ti e eu me lanço nos teus braços de amor. E o refrão diz: me gira no ar, me abraça, me gira no ar, me beija. Quando eu vou buscar minha filha mais nova na escola, à tardinha, eu chego na porta da sala de aula e eu abro os meus braços e ela vem correndo. Não interessa o que ela está fazendo, ela se joga nos meus braços. Eu queria fazer isso com Deus um dia. Talvez você está aqui, está passando por problemas. Está passando por dificuldades, por situações. Talvez você está pensando, dizendo: como eu queria correr e me jogar nos braços de Deus. Como eu queria correr e me lançar no colo de Deus Pai. Para dizer: levantar-me-ei e irei ter com meu pai.
que faz toda a diferença nesse relacionamento, querido, é a sua decisão. O que faz toda a diferença nessa vida é quando nós decidimos. O que mudou a vida desse filho foi quando ele decidiu: eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu queria que você fechasse os seus olhos aí onde você está, curvasse a sua cabeça. Deus falar no seu coração. Talvez Deus está dizendo para você: é tempo de você voltar, filho. Talvez Deus está dizendo para você: é tempo de você voltar, filha. É tempo de nós voltarmos para o tempo da inocência. Deus não é uma religião, Deus é um relacionamento. E hoje nós estamos mais preocupados com as coisas do que com o próprio Deus. Que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite e em trevas tornei os meus dias. Ah, que saudade de andar contigo pelo jardim, a viração do dia, pegar em tuas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. Ah, que vontade de dizer a ti tudo que aprendi nesse jardim da inocência. É tempo de você voltar, filho. É tempo de você voltar, filha. Nessa noite Deus está te dando uma oportunidade de você voltar para a presença dEle. Não deixe para amanhã,
Não deixe para depois. É tempo de você voltar a viver aquilo que você já viveu. Talvez você pode dizer, mas eu venho à igreja, eu vou na célula. Mas é tempo de você voltar a esse tempo que um dia você viveu na presença do seu Pai. Eu vou fazer nessa noite um ato profético. Eu queria convidar o pastor Felipe e o pastor Jetro para ficar aqui na frente. E eles vão representar a figura de Deus aqui nessa noite. Enquanto nós vamos cantar essa canção, se você quiser voltar para a presença do seu Pai, eles estão aqui para representar Deus. Eles não são Deus, mas eles vão te receber de braços abertos, assim como o pai desse filho esperava na frente da sua casa. Assim que você quiser, filho, assim que você quiser, filha, nunca é tarde para dizer: levantar-me e irei ter com meu Pai. Sai do seu lugar, volte para a presença do seu Pai. Adorarei tuas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. Ah, que vontade de andar contigo pelo jardim, na viração do dia, pegar em tuas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. Ah, que vontade de dizer a ti tudo que aprendi nesse jardim, jardim da inocência. Jardim da inocência. Que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite e em trevas tornei os meus dias. Ah, que vontade de andar contigo pelo jardim, na viração do dia, pegar em tuas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. Ah, que vontade de dizer a ti tudo que aprendi
jardim, jardim da inocência, jardim da inocência. Fica de pé, querido. Se você quiser ainda, você pode sair do seu lugar. Nós vamos cantar mais uma vez essa canção. Ah, que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Toquei minha comunhão pela escuridão da noite e em trevas tornei os meus dias. Ah, que vontade de andar contigo pelo jardim, na viração do dia, pegar em tuas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. Ah, que vontade de dizer a ti tudo que aprendi nesse jardim, jardim da inocência. Do dia, pegar em tuas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. Ah, que vontade de dizer a ti tudo que aprendi nesse jardim, jardim da inocência, jardim da inocência. Quando te vejo correndo pra mim, sinto quanto me amas. Quando te vejo correndo pra mim, corro pra ti e me lanço em teus braços de amor. Me gira no ar, me abraça, me gira no ar, me beija, me gira no ar, me abraça, me gira
pela tua presença, Pai. Obrigado pelos teus braços abertos esperando-nos. Ó Deus, nós queremos sim voltar a viver aquilo que nós já vivemos. Nós queremos viver sim, ó Deus, um tempo de intimidade, de comunhão, a esse lugar de inocência, Pai, de andar contigo na viração do dia, Senhor. Obrigado pelo teu amor, Papai. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Queria parabenizar todos os pais, dizer que você é muito importante, que você é muito especial, e que Deus possa te conceder com saúde, com força, com fé e com esperança, de que você sim pode mostrar para os teus filhos, para a tua família, Deus aqui na terra. Que Deus te abençoe no nome de Jesus, amém? Lembrar os homens, sexta-feira, nosso congresso, sábado à tarde às 15 horas, às 20 horas da noite, e domingo pela manhã às 10 horas da manhã o encerramento. Que o amor de Deus o Pai, o nosso Pai, que a graça redentora de Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor e Salvador, estejam sobre todo o povo de Deus, e as infinitas consolações do Espírito Santo espalhados sobre todo o povo e sobre toda a terra, no nome de Jesus e para todos sempre. E aqueles que creem dizem: Deus te deu uma semana de vitória, querido. Usufrua do amor do seu Pai. Deus te abençoe no nome de Jesus.